Então, nós estávamos falando sobre modelo de liderança. O modelo de liderança previsto na nossa Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública é o modelo de liderança situacional. Para determinada atividade específica, teremos um determinado órgão, mas se houver outra atividade em outra localidade que seja, vamos dizer assim, de atividade natural de um determinado órgão, nativa, vamos dizer assim, então aquele órgão vai atuar. Mas se a atuação, a ação, a operação acontecer em outro ambiente, em outro local, como exemplo a Rodovia Federal, nós temos a atuação de um órgão que conhece a fundo aquela atividade. E nós temos ali o exemplo, da Rodovia Federal, para ficar mais claro. Mas nós temos ainda, dentro da liderança, do modelo de liderança, nós temos um responsável pelo planejamento e um responsável pela operação. Responsável pela operação. Então, vamos para os quadros para vermos como isso funciona. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Responsável pela gestão e coordenação da elaboração de planos. Planos e documentos integrados necessários ao cumprimento da missão. Então, ainda dentro desse modelo de liderança, nós vamos fazer uma divisão, trazendo aqui um líder situacional. De quê? Do ciclo de planejamento, e temos um responsável pela gestão e coordenação das ações. Então, nós temos aqui, um líder operacional, um líder situacional do ciclo operacional. Então, há essa diferença aí, né? Quando fala planos, a gente já imagina lá líder situacional do planejamento, perfeito? E quando falamos ações, nós temos aqui alguém que é operacional. Nós iremos conhecer uma informação importante de uma escala que existe, o nível político, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Veremos já como funciona isso. Mas vamos continuar aqui. Então, prosseguindo, nós temos o tópico número 8, processo decisório, tópico muito tranquilo. Ele fala assim, que em relação a decisões, temos processo decisório é a proposição da solução de um problema, mediante a avaliação diagnóstica, de causas e cenários, de modo a definir alternativas para a tomada de decisão. No processo decisório, deve-se avaliar as alternativas. As alternativas devem ser avaliadas, alternativas existentes, para a escolha da melhor solução dos problemas, de modo a minimizar as improvisações, definindo linhas de ação que dão mais segurança sobre o resultado que deve ser alcançado.
Dentro do processo decisório, nós temos decisões em situação de normalidade. Deve ser observado o contexto da situação a ser decidida e sua repercussão. Então, nós temos o contexto e a sua repercussão nos níveis estratégico, tático e operacional, considerando o âmbito nacional e regional. Nós temos uma observação interessante: sempre que houver o envolvimento de duas ou mais instituições, a decisão deverá ocorrer de forma consensual. Inclusive, temos um princípio assim relacionado a isso, o princípio do consenso. Então, de forma consensual, pelos seus representantes nos centros integrados, observando-se os objetivos, as diretrizes, as atribuições e responsabilidades previstas nos planos, protocolos e demais documentos integrados. Então, a princípio, nós temos aqui, no processo decisório, situação de normalidade. Não é situação de normalidade de uma situação, de um evento externo. Não é isso. Nós estamos aqui tratando aqui de normalidade em relação a não haver conflito entre o órgão A e o órgão B. Então, os órgãos que estão atuando não têm conflito nenhum, há consenso entre eles. Então, nós temos aí um processo decisório em situação de normalidade. Mas pode acontecer de haver uma situação de crise, de conflito entre esses órgãos, não havendo consenso, né? Vou colocar aqui com a letra vermelha que fica melhor. Não havendo consenso, ok? Ou sendo extrapolada a competência dos representantes dos órgãos nos centros integrados, no processo de tomada de decisão. Então, o que acontecerá? O fato será levado via coordenador do SIC, do Centro Integrado, ao escalão superior, conforme escalonamento da situação crise e protocolos de acionamento dos dirigentes institucionais e autoridades políticas. Então, nós temos aqui em uma situação de um órgão A, certo? De um órgão A. Só voltando aqui um pouquinho, nós temos aqui não um conflito, né? Vou colocar aqui, ó, que eles estão atuando, decidindo de forma consensual, conjunta, perfeito. Já no outro quadro, nós temos aqui, então, um conflito entre os órgãos, e havendo conflito entre esses órgãos, deve ser levado para cima esse conflito, para que possa existir o quê? Uma decisão a respeito de uma determinada situação. Perfeito? Prosseguindo. Status operacionais. Aqui, pessoal, gostaria de falar para vocês. É o seguinte, eu acredito em uma questão muito interessante aqui nos status operacionais. Status operacional ordinário, status operacional mínimo, status operacional pleno. Pode ser que venha uma questão falando sobre esses tópicos. Uma questão interessante, a gente consegue matá-la tranquilamente, certo? Mas vamos olhar aqui, vamos estudar alguns detalhes importantes nesses conceitos. Vamos lá. 3 status operacionais. Status operacional ordinário é a condição de atuação dos órgãos integrantes dos centros integrados no dia a dia. Perfeito. No dia a dia. No dia a dia, por meio da produção de conhecimento,
e monitoramento das ações. E monitoramento das ações das agências de segurança pública e defesa social nas 3 esferas. É interessante que, olha essa observação, que o status operacional ordinário em situações críticas pode ser modificado passando diretamente para o status operacional pleno. Status operacional pleno. Então pode haver esse salto aqui, né? Esse salto, normalmente aqui, status operacional mínimo é naquele começo da operação, ali os agentes envolvidos ficam esperando o start para início da operação e assim alcançar o status operacional pleno de atividades, certo? Mas temos aqui que no dia a dia, em uma situação, um evento crítico, pode acontecer de haver esse salto aqui e de ordinário para pleno. Tranquilo? E é uma possível questão de prova. Vamos continuar. Status operacional mínimo é a condição de atuação dos órgãos nos centros integrados iniciada com a ativação do ciclo operacional. Conforme falei para vocês, a ativação do ciclo operacional de uma operação específica em lapso temporal a ser definido que precede o status operacional pleno. Os órgãos envolvidos atuam com recursos humanos, logísticos e tecnológicos minimizados, garantindo o funcionamento através do C4, monitorando as atividades e realizando, quando necessário, a antecipação do status operacional pleno. Tranquilo? Vamos continuar. Por último, o status operacional pleno, sim, é a condição de atuação plena dos órgãos nos centros integrados, podendo ser antecipado em função de análise procedida durante o status operacional mínimo e ou durante o status operacional ordinário. Então, pode acontecer um evento crítico rapidamente e haver a necessidade de uma resposta dos órgãos de segurança pública ou dos órgãos envolvidos na atuação integrada de segurança pública. Durante o status operacional pleno, os órgãos envolvidos na operação integrada atuam com recursos humanos, logísticos e tecnológicos conforme planos operacionais integrados, implementando a plenitude de funcionamento da coordenação, comunicação, comando e controle operacional. Então, lembre-se daquele detalhe também de que o status ordinário, o status operacional ordinário pode acontecer, pode saltar para status operacional pleno, por exemplo, em eventos críticos, ou seja, eventos que necessitem de uma resposta imediata dos órgãos de segurança pública. Nós temos que ter em mente o quê? Pontos incomuns dos status operacionais. Relembrando, status operacionais, nós temos 3, né, que são o status operacional ordinário, o status operacional mínimo e o status operacional pleno. Quais são os pontos em comum entre eles? Que na realização das atividades, as atividades devem ser sempre monitoradas. E na evolução das atividades, nós temos que devem ser feitos os ajustes necessários para o sucesso de cada ação, de cada operação que for realizada. Nós temos
que para embasar relatórios, para embasar os relatórios da fase de execução, da fase, né, e do monitoramento também, dos ciclos, né, para falar a verdade, nós temos que devem ser cadastrados os recursos utilizados, as ocorrências que acontecerem e também as produtividades, para sabermos se essas informações elas vão para um relatório e para saber se podem ser melhoradas algumas ações, podem ser melhoradas, podem ser deixadas de lado e se outras ações podem ser tomadas também quando estamos tratando de algo de segurança pública, perfeito? Ocorrências que aconteceram, produtividades que aconteceram. Opa, peraí, foram efetuadas prisões em flagrante, foram efetuadas algumas operações levando em consideração os veículos que entram e saem das fronteiras, por exemplo, veículos com produtos contrabandeados. Vocês sabem muito bem, vocês devem saber que quando falamos de grandes eventos, a doutrina não serve somente para grandes eventos, certo? Não serve. A princípio, sim, foi criada para os grandes eventos, mas hoje ela serve para atuação integrada, de uma forma genérica, perfeito? Então, mas vamos supor grandes eventos, né, que há uma atuação integrada também dos órgãos de segurança pública e convidados. Nós temos atuação lá na fronteira, nas áreas impactadas, por exemplo. E aí na fronteira nós temos o quê? A verificação de determinados carros, para saber se existem alguns armamentos sendo trazidos para aquela Olimpíadas que irão acontecer aqui, né? Copa do Mundo, também pode acontecer isso, né? Se pessoas irregulares estão entrando no nosso território, né? Então, enfim, uma infinidade de ações que podem acontecer. E, para tanto, nós devemos registrar as ocorrências, registrar a produtividade, se aquelas ações surtiram efeito. Então, é importante nós conhecermos também esses pontos em comum, muito tranquilo, ok?